Olá, hoje eu começo o programa falando sobre um termo que tem na Bíblia, estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã na palavra de Deus? Quando eu abro em Isaías, no capítulo 14, o verso 12 diz o seguinte: Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu, você que dominava as nações foi derrubado no chão. Esse é um típico texto onde quem representa essa estrela da manhã é Lúcifer, Satanás. Agora, como entender isso? Lá em Apocalipse, no capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, o próprio Jesus se autoafirma ou se autodenomina estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. Como assim Jesus se denominando estrela da manhã, se lá no Velho Testamento, a inspiração divina diz que estrela da manhã seria Satanás? Afinal de contas, a quem se refere estrela da manhã? Interessante, não é? Esta e muitas outras questões nós vamos aprender agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar aí acompanhando o programa. Com licença, nós já estamos entrando na sua casa, mas juntos queremos estudar a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo e as suas dúvidas, os seus questionamentos neste programa, todos vão estar na mira da verdade, respondidas as suas dúvidas à luz da Palavra de Deus. E Ele está sempre na mira e tem a obrigação de responder baseando-se na Bíblia. Professor Leandro Quadros, como é que está, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Que bom estarmos em mais um Na Mira da Verdade. Eu quero mandar, Tito, rapidamente aqui um abraço. Um abraço muito grande para a Marília, Vitória, Nayana e Nelson. Eles são de Santa Isabel do Pará e eles deram esse bilhetinho para mim quando estivemos numa caravana em Belém e eu agradeço muito ao carinho de vocês pelo programa. Está dado o nosso abraço e que Deus continue a guardar a vida de vocês e de você também, amigo telespectador e ouvinte que nos acompanha neste momento no programa desta ocasião. Muito bem, professor. Eu também gosto de sempre mandar abraço, porque eu queria mandar um abraço para uma pessoa muito especial que nos acompanha a gente. Ela tem mais de 80 anos. Há 11 anos ela está deitada sobre uma cama, mas é muito animada e gosta demais do programa Na Mira da Verdade. Um abraço à irmã Manuela, a Lola, lá de Santos, que tem acompanhado o nosso programa. Sinta-se abraçada por nós aqui do programa Na Mira da Verdade, viu, minha irmã? Professor Leandro Quadros, essa pergunta que eu abri o programa aqui, ela chegou pelo nosso Facebook, que daqui a pouquinho eu falo para você como que você faz para participar do programa, inclusive pelo Facebook. Quem mandou essa pergunta para a gente foi a Sueli Santos e ela disse o seguinte: boa noite, Tito e professor, meu nome é Sueli, minha dúvida é a seguinte, em Apocalipse 22:16 diz que Jesus é a estrela da manhã, porém em Isaías 14:12 o profeta menciona Satanás na queda como a estrela da manhã. Como pode? Me explique, por favor. E realmente, professor, esse termo está sendo usado para os dois, tanto para Satanás como para Jesus. Como é que a gente entende isso, professor? Por que Jesus se autodenominou estrela da manhã, se lá no passado Satanás foi considerado a estrela da manhã? Essa é uma pergunta interessante pelo seguinte, porque na Bíblia é possível que uma mesma simbologia seja utilizada para seres totalmente antagônicos. Antes de eu demonstrar isso, eu quero explicar uma coisa anteriormente, né? Quando que
a referência a Satanás como estrela da manhã foi feita? Se você ler Isaías 14, 12 a 14, fala que ele era estrela da manhã antes da queda. O termo Lúcifer, que é um termo obviamente latim, mas ele expressa o significado de estrela da manhã no hebraico, lá em Isaías 14, 12. O termo estrela da manhã quer dizer um anjo de luz, um ser de luz, um ser iluminado. Então, antes da queda, Satanás não era Satanás ou adversário, ele era um ser de luz. Jesus é um ser de luz, é um ser glorioso, é um ser bondoso. Então, não há problema em utilizar a mesma expressão para ambos, porque antes da queda, Satanás era um ser de luz. Agora eu quero lhe mostrar que, biblicamente, é possível uma mesma simbologia se referir a seres antagônicos. E 2 textos vão nos ajudar. O primeiro deles, 1 Pedro 5, 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Aqui, leão é um símbolo de Satanás. Por quê? Por causa da função destruidora de um leão. Agora, quando você vai para Apocalipse, no capítulo 5, você percebe uma coisa aqui muito interessante. No verso 5 é dito: então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui Jesus é chamado de leão, leão da tribo de Judá. Ou seja, o nome leão, a simbologia, é usada tanto para Cristo como para o diabo. Por quê? Para Satanás, a simbologia se refere à capacidade destrutiva do inimigo. Já em relação a Jesus, o termo leão se refere à sua realeza, porque o leão, sempre foi tido como o rei dos animais. Então, biblicamente, não há um problema em um mesmo termo, uma mesma simbologia se aplicar a seres antagônicos, até mesmo porque esta simbologia possui facetas diferentes. Um aspecto se aplica a Jesus, outro aspecto a Satanás, e, portanto, não é uma contradição bíblica. Muito bem, professor, muito bem. Para você participar do nosso programa, basta você mandar as suas perguntas por SMS, o número é 12 981510101. Você manda, eu recebo na hora. Ou então, acessando as nossas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e ainda tem o nosso blog, que além de você poder mandar suas perguntas para a gente, você também pode aprender mais, se aprofundar mais nos conteúdos bíblicos que nós colocamos ali. Além de você poder ver os nossos programas anteriores, tá bom? Acesse lá, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Professor Leandro Quadros, já que você estava falando do diabo aí também, aqui pelo nosso Facebook, a Cássia Souza, ela diz o seguinte: o diabo se importa com as profecias sobre ele ou acredita ainda que vai vencer? A Bíblia fala que Satanás já foi derrotado. Ele sabe disso, professor? Ou ele tem ainda alguma esperança de que vai vencer? Qual é a desse cara, desse ser? Não, você está certo. Qual é a desse cara mesmo? Veja bem, eu vou ler aqui um texto, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Esse texto nos mostra que, mesmo depois da segunda vinda de Cristo, e mesmo depois dos 1000 anos, quando os ímpios serão ressuscitados para o castigo final, Satanás tentará ainda tomar a cidade santa à força. O que isso nos indica? Ele realmente sabe
que as profecias vão se cumprir. Ele sabe que será destruído. O detalhe é que ele está tão corrompido que mesmo sabendo, ele ainda acredita que pode trazer prejuízos para Deus. Mesmo sabendo o seu destino final, ele sabe também que quanto mais pessoas ele afastar de Deus, mais dor no coração de Deus ele causa. Ele é pior do que um maníaco que você pode imaginar, a pessoa mais perversa. Ele tem prazer na maldade. Então, analise esse texto e você perceberá que, infelizmente, a corrupção deste ser foi tão grande que, mesmo sabendo da derrota, ele continua lutando para trazer dor ao coração de Deus. Muito bem, professor. Próxima pergunta. Chegou pelo nosso Twitter. Quem mandou foi o Vanderlei e ele diz o seguinte. Quem mandou essa pergunta foi a esposa dele. Minha esposa que mandou. A pedido da minha esposa Lídia. Um abraço a vocês. A pergunta dele é esta. Quem está predestinado à salvação? Todos ou só alguns? Professor, a questão da predestinação. Todos estão predestinados a ser salvos? Ou realmente existem alguns que foram escolhidos por Deus, professor? Olha, primeiramente, deveríamos fazer a pergunta um pouquinho diferente, querido telespectador. Você que fez essa pergunta, mas eu vou te ajudar a fazer a pergunta de uma forma um pouquinho diferente. A salvação está disponível somente aos predestinados ou ela está disponível a todas as pessoas? Com esta pergunta correta, você vai conseguir entender melhor essa questão. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz assim, falando de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, aqui diz que a salvação está disponível a todas as pessoas, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Não há como interpretar esse texto de outra maneira, a não ser que a pessoa o isole totalmente do contexto. João 3,16 diz assim, Deus deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Apocalipse 22,17 fala, quem quiser, receba de graça a água da vida. Portanto, a salvação é oferecida a todos. Deus não predestina pessoas. Ele predestina o caráter das pessoas que aceitarão a salvação. Olha o que diz Romanos 8:29, que é um texto que muitos irmãos calvinistas que creem na dupla predestinação não o consideram atentamente. Romanos 8:29 diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aqui não diz que Deus predestina alguns para se salvar e outros para se perderem. Diz que Deus predestina que aqueles que aceitarem a Jesus sejam a imagem e semelhança do seu Filho. Então Deus predestina é o caráter. Ele predestina que aquele que aceitar a Jesus se pareça com Jesus no processo de santificação que leva a vida toda. E, portanto, Deus não predestina a pessoa para se salvar e outro para se perder. Do contrário, o próprio Deus estaria sendo incoerente, não é? O Espírito Santo trabalharia só com alguns para convencê-los do pecado. Por que Deus não seria amoroso o suficiente para trabalhar com todos? Ele é amoroso o suficiente para trabalhar com todos. Só que, infelizmente, nem todos a aceitaram. Agora, professor, quando a gente começa a perceber isso, a gente imagina assim, Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo mesmo. Ele sabe aqueles que vão se salvar e aqueles que vão se perder e ainda assim nos ama. Mas isso não é estarmos predestinados, aqueles que já irão se salvar, ele já sabe. O problema é difícil isso, né, professor? Realmente, Tito, quando entramos
no campo da onisciência de Deus e de outros atributos de Deus, dito como onipotência, onipresença, a melhor coisa a fazermos é não especularmos mesmo, porque nós não temos como compreender isso. Agora, uma coisa nós percebemos na Bíblia, pelo menos uma coisinha para entendermos um pouquinho. A onisciência de Deus, ela não é causativa. Ou seja, o fato de Deus saber, por exemplo, que eu vou fazer escolhas erradas, não significa que Ele causou as minhas escolhas erradas. As coisas acontecem não porque Ele as prevê. Ele as prevê porque elas vão acontecer. Ele conhece o curso normal da história, mas a onisciência não é causativa. Se a onisciência fosse causativa, então o fato de Deus saber que pagãos sacrificariam criancinhas aos deuses pagãos, então isso indicaria que o próprio Deus predestinou, com a sua onisciência, que um dia criancinhas teriam que ser degoladas diante de divindades pagãs. Isso seria um Deus pior do que o próprio diabo, porque Deus abomina o sacrifício humano, mas daí por Ele saber que isso seria feito, Ele predestina que isso aconteça, então não tem lógica a teoria calvinista. É uma aberração realmente, a dupla predestinação. Agora, isso que você mencionou, Tito, é muito importante, porque realmente, por mais que tenhamos uma pequena noção da onisciência de Deus, precisamos nos calar diante da grandeza desse assunto, porque não temos realmente como pecadores com a mente totalmente limitada compreendermos os atributos divinos. Muito bem, professor, muito bem. Próxima pergunta chegou por SMS, quem mandou foi a Jerusa, ela é de Timóteo, Minas Gerais, ela diz o seguinte: por que algumas pessoas confessam Jesus como seu Salvador, mas mesmo depois de muito tempo de caminhada, não manifestam o fruto do Espírito? Há alguém que não confessou a Jesus que pode ter, sim, o fruto do Espírito na sua vida? Como que é isso, professor? A gente percebe que às vezes a gente está na igreja, a gente vai na igreja, anda com Deus, mas parece que essa minha natureza ruim ainda me persegue e eu não apresento os frutos do Espírito, que é amor, bondade. Como entender isso? Será que eu não estou convertido? Essa é uma pergunta muito importante e nós temos aqui um texto que vai nos ajudar a compreendermos isso. Vamos ver se eu encontro esse texto. Mateus. Vamos lá que vai dar certo. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos lá porque eu não desisto. O texto fala sobre o quê, meu amigo? Achei a parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Por que muitas pessoas, quando aceitam a Jesus como Salvador, acabam, no fim das contas, não desenvolvendo o fruto do Espírito, ou seja, aquelas 9 qualidades de caráter mencionadas em Gálatas 5, 22 e 23? Pelo seguinte, vou ler para você Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Verso 10. Ou melhor, vamos para outro verso onde ele explica o significado desta parábola. Verso 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende,
e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então por que alguns ao ouvirem a palavra de Jesus acabam não dando frutos? Depende do tipo de terreno que você é. Se o seu coração é um terreno pedregoso, a palavra de Deus não encontrará raiz. Se o seu coração é um terreno cheio de espinhos, os cuidados do mundo vão sufocar a palavra e você vai desistir. Agora, se o seu coração for uma terra fértil, a palavra de Deus virá e dará frutos. Então o problema não é a palavra de Deus, o problema é o coração do indivíduo. É um terreno pedregoso, é um terreno cheio de espinhos, ou a semente da palavra caiu à beira do caminho? Isso é cada um de nós quem vai decidir. Muito bem, professor, muito bem. Próxima pergunta. Se você quer participar do programa através do Twitter, você pode mandar sua pergunta para a gente. O nosso Twitter é @NaMiraDaVerdade e essa pergunta chegou pelo Twitter. Quem mandou foi o Eizin Ribeiro e ele diz o seguinte: se Deus formulou o plano da salvação desde antes da fundação do mundo, por que ele mandou o dilúvio para destruir os pecadores? Realmente essa é uma pergunta capciosa, meu amigo. Se Deus, a gente sabe que ele já fez o plano da salvação antes mesmo de criar o homem. Ué, se ele já fez o plano da salvação, por que ele mandou o dilúvio e destruiu todos? Realmente, Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz o seguinte: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, realmente, o sacrifício de Cristo para salvar a humanidade já existia antes. E, portanto, como o Tito bem falou, o plano de salvação foi elaborado desde a eternidade, isso também de acordo com Hebreus 9,14. Porém, temos que analisar uma coisa. O fato de Deus elaborar o plano de salvação não indica necessariamente que todos aceitarão. E se todos não aceitarem, o que Deus tem que fazer como juiz? Punir? Faz parte do plano de salvação tanto a morte de Cristo na cruz para salvar a todos os pecadores que se arrependerem, mas também faz parte do plano de salvação o juízo divino, quando Deus aniquilará o mal e aqueles impenitentes, para que não reste uma mancha sequer de pecado no mundo. Então Deus fez um plano de salvação e até disponibilizou aos antediluvianos, porque 2 Pedro 2,5 diz que Noé pregou para eles. O detalhe é que Deus, ao disponibilizar o plano de salvação, ele não obriga o indivíduo a aceitar. E quando o indivíduo não aceita, e decide rebelar-se contra o amor de Deus, o indivíduo vai colher os resultados da sua decisão. Então, o plano de salvação feito antes da fundação do mundo envolve também o juízo daquele impenitente. Então, não vejo uma contradição lógica, com base nessa argumentação do irmão. Ok, professor, ainda temos alguns minutinhos. Agora, a Leila, pelo Facebook, faz a seguinte pergunta. Em 2 Samuel, no capítulo 16, 23, diz que o espírito maligno que atormentava Saul vinha da parte de Deus. Como assim de Deus, diz ela? Penso que espírito maligno vem do diabo, vem do mal. Como entender isso? Meu nome é Leila, manda um abraço para o meu esposo Alberto. Alberto, um abraço para você. E aí, professor, quer dizer que Deus também tem espírito maligno, é isso? Bom, o texto está lá em Samuel 16, 23, não é isso? Isso, aqui ó. 1 Samuel, 2 Samuel. Na verdade é 2 Samuel 16, 14.
16:14. 2 Samuel 16:14. Ou é primeiro? Acho que é 1 Samuel 16:14. É, primeiro, Tito. Opa, então vamos ver aqui. 1 Samuel 16:14. Ó, o Espírito do Senhor... Eu vou pedir, Tito, para você ler. Eu vou ler o verso 14 e você vai ler o 15. Ok. Que o 15 tem a resposta para nossa irmã. Ok. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Opa, se você lê isolado aqui, o que o texto diz? Que Deus mandou um demônio para prejudicar Saul. Agora, olha o verso 15, Tito. Então os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que um espírito mau, mandado por Deus, está atormentando o Senhor. Opa, quem afirmou que o espírito maligno era da parte de Deus? Foi a Bíblia ou foram os empregados, rapaz? Exatamente, porque eles não tinham, Tito, ainda, o povo hebreu não tinha compreensão, né? Eles não tinham uma separação ainda entre o que Deus fazia e o que Deus não fazia. Como eles criam na soberania de Deus e não tinham uma compreensão ainda completa a respeito do conflito entre o bem e o mal, então eles atribuíam isso a Deus. Entretanto, a revelação foi sendo progressiva e depois percebemos na Bíblia várias vezes os autores, né, os profetas, os inspirados, nos mostrando, né, que em Deus não habita mal algum e que realmente o mal é responsabilidade do diabo. Então, a Bíblia está expressando a crença dos empregados e dos oficiais de Saul e não a opinião da Bíblia. Ok, professor. Muito bem. Se você quer aprender mais sobre a Bíblia, mande a sua pergunta para a gente e aqui juntos vamos estudar. Nós temos que ir para o intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, um abraço a você que nos ouve pela Rádio Novo Tempo, você que está conectado com a gente aí, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade, obrigado por você participar, obrigado por você mandar as suas perguntas para a gente. Mas também estamos todas as terças-feiras de manhã ao vivo pela Rede Rádios Novo Tempo. Se você na sua cidade tem a Rádio Novo Tempo, acompanhe a programação do Na Mira da Verdade também pela rádio nas terças-feiras às 10 da manhã, tá bom? Professor Leandro Quadros, as perguntas não param de chegar aqui. Tem uma pergunta interessante que chegou pelo Facebook. Quem mandou foi o, deixa eu ver, Tori Fialho é o nome. E ele diz o seguinte: os apóstolos e Maria já ressuscitaram ou ainda estão mortos esperando a vinda de Cristo? A gente sabe, outro dia mesmo você falou aqui, que na ressurreição de Jesus, muitos ressuscitaram com ele. Será que tem como afirmar que, quem sabe, um apóstolo tenha sido ressuscitado com Jesus? Será que a gente pode afirmar que mesmo depois que Jesus subiu ao céu, Maria pode ser que foi ressuscitada e está no céu, professor, intercedendo por nós? Não há base bíblica realmente para tal afirmação. Em Atos 1,14 lemos aqui que quando Jesus subiu ao céu, Maria e os apóstolos permaneceram aqui, ó. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, e inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nos versos 9 a 11, Cristo havia subido ao céu, e no verso 14 menciona que Maria aqui permaneceu. Quando vamos para Hebreus 11, 39 e 40, aqui é dito o seguinte: todos estes, falando dos heróis da fé, receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, ou seja, a cidade celestial. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, o propósito de Deus é reunir os seus filhos de todas as épocas e dar a recompensa, a vida eterna para todos juntos. Então, realmente não há base bíblica para a crença de que Maria tenha ressuscitado ou ido ao céu ou os apóstolos. Como a Bíblia não diz isso, o silêncio para nós é ouro. Muito bem, professor. Eu estou aqui acompanhando o nosso blog. Se você quer conhecer mais sobre a palavra de Deus, você tem o nosso blog, que você vai se aprofundar mais ainda nas respostas que o próprio professor tem apresentado aqui no ar. Você pode acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e lá você vai ter vários lugares onde você vai
saber sobre algo que você quer, alguma dúvida que você tem que de repente não foi respondida aqui, ou a sua pergunta não foi respondida, mas com certeza em outros programas ela já foi respondida e você tem lá todos os nossos vídeos dos programas anteriores, além dos posts que o professor semanalmente coloca lá sobre os mais diversos assuntos. Você tem aí textos difíceis, você tem aí textos sobre apologia, enfim, é uma fonte rica de conteúdos para você aprender e se aperfeiçoar mais ainda na palavra de Deus, tá bom? Acesse lá novotempo.com/na mira da verdade. O Carlos de Indaiatuba mandou a seguinte pergunta: a paz do Senhor, que Deus os abençoe ricamente a vida de vocês e de todos da Novo Tempo. Obrigado, Carlos. Ele diz o seguinte: em Êxodo 24:18, Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Existe alguma relação desta passagem com a de Jesus de 40 dias e 40 noites no deserto? Gostaria de saber também a respeito de Êxodo 24:16, se esta passagem está relacionada com o descanso do sábado. Vamos ver a primeira pergunta então aí, professor. Essa questão dos 40 dias e 40 noites tem alguma relação, tanto de Jesus como lá do Antigo Testamento, professor, ou não? Não há, sim, uma relação teológica, mas há uma relação homilética, ou seja, você pode fazer uma aplicação, não é? Assim como Moisés esteve 40 dias, né, no deserto, Cristo também esteve, 40 anos no deserto, Cristo esteve 40, né, teve aquele período também no deserto, então há uma aplicação homilética, mas não há, assim, uma coisa teológica muito clara a respeito do assunto. Agora, sobre Êxodo 24:16, que o irmão perguntou. Isso, Êxodo 24:16, posso ler aqui, professor? Pode, meu irmão. 24:16 diz o seguinte: a glória do Senhor desceu sobre o monte e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá do alto. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias e no 7º dia o Senhor lá da nuvem chamou Moisés. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte 40 dias e 40 noites. A pergunta dele quer saber se está relacionada com o sábado, esse relato aqui de 6 dias e no 7º dia Deus chamar Moisés. Realmente o texto menciona o chamado divino a Moisés ali para uma conversa mais íntima no 7º dia, mas o texto ele não tem o objetivo de falar da observância do 7º dia. No livro de Êxodo você encontrará um texto muito mais forte falando da observância do 7º dia, que é Êxodo capítulo 16, no milagre do maná. Ou seja, o maná era a espécie de pão do céu que Deus mandava todos os dias. No 6º dia Deus mandava em dobro, não deixava estragar e no 7º dia não mandava. Ou seja, antes de o povo de Israel receber os 10 mandamentos escritos no Monte Sinai, Deus já havia lembrado a eles sobre a observância do sábado. Então, Êxodo 16, sim, é uma prova inequívoca de que o sábado, o princípio moral da observância do sábado, existia antes do Monte Sinai. Muito bem, professor. Estou vendo aqui os SMSs que não param de chegar, mas tem uma pergunta também do Facebook, muito boa aqui, e eu vou colocá-la na mira. O João Paulo diz o seguinte: como podemos lidar com as revelações que outros irmãos nos revelam sobre situações de nossa vida, como, por exemplo, bênçãos financeiras, sentimentais, que profetizam em nome de Deus, ou seja, que Deus revelou para eles. Ou seja, nesse sentido, na Bíblia, Deus dirige a sua palavra em diversas passagens por meio de profetas, por sonhos ou numa visão e na forma de revelação, fazendo o profeta ouvir a sua voz. Assim como aconteceu com Moisés. Como podemos ter um discernimento correto conforme a palavra de Deus diante destas revelações? Ou seja, professor, se alguém chega para mim com uma revelação de Deus, como que eu posso realmente discernir se é de Deus ou não? Primeiramente é importante analisarmos o seguinte: o dom profético dado por Deus sempre tem um propósito salvífico. Então, o propósito de Deus, ao dar uma revelação para um profeta, é, acima de tudo, salvar pessoas. Então, você tem que perceber se o conteúdo da revelação daquela pessoa que se diz profeta
se o conteúdo tem um propósito salvífico. Outra coisa, você precisa avaliar a vida da pessoa. Por quê? Porque ali em Mateus 7,16, Mateus 7, 15 e 16, Jesus adverte contra os falsos profetas. E ali no verso 16, Cristo fala assim, ó, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Ou seja, ao analisar a conduta, o estilo de vida do indivíduo, você pode perceber se ele é um profeta verdadeiro. Então veja, procura saber como ele trata o seu cônjuge, os filhos, se é uma pessoa honesta nos seus negócios, se é uma pessoa trabalhadora, se é uma pessoa que tem uma vida coerente com a fé que ele professa. Por quê? Porque Mateus 7, 21 a 23 diz que muitos, mesmo tendo profetizado em nome de Cristo e expulsado demônios, se perderão. Porque falar em nome de Cristo, profetizar algumas coisas que se cumprem, isso não significa que a pessoa está sendo usada por Deus. Então, isso é um detalhe. E a outra dica que eu lhe dou, compare o conteúdo da revelação com a Bíblia. Em Isaías 8, 19 e 20 é dito assim que tudo que alguém falar deve estar de acordo com a lei e o testemunho, de acordo com tudo aquilo que Deus revelou nas Escrituras. E aí o texto continua no verso 20, Isaías 8, 20. Se alguém não falar desta maneira, de acordo com a lei e o testemunho, de acordo com a revelação bíblica, essa pessoa não é iluminada por Deus. Então, essas são algumas dicas que eu creio que vão lhe ajudar a distinguir entre um verdadeiro e falso profeta e a saber se o conteúdo daquela revelação é realmente de Deus ou não. Muito bem, agora aqui no programa Na Mira da Verdade, você fica com o momento da mentira. Eu vou falar de uma mentira agora, mas eu vou falar com muito carinho, porque eu quero diferenciar os irmãos que acreditam nesta teoria que é uma mentira do caráter desses irmãos. Tá ok? Então, o que eu vou dizer agora não tem nada a ver com as pessoas que creem nisto, porque são pessoas maravilhosas e muitas dessas pessoas são mais fiéis a Deus do que muitos daqueles que se dizem que não são sectários, tá bom? Então eu quero abordar uma teoria mórmon. Tenho muitos telespectadores e amigos mórmons, por quem tenho um carinho muito grande. Se há pessoa que traz benefícios para a sociedade, que não briga, não incomoda ninguém, que não fica discutindo, são os mórmons. Então, Deus tem orgulho, né, de ver a forma como eles vivem na sociedade. Agora, entre algumas crenças, uma crença eu gostaria de destacar que ela fará parte do momento da mentira. Há uma interpretação de 2 Coríntios 12, 12, que alega-se o seguinte: Paulo fala nesse texto de 3 céus. E alguns intérpretes mórmons alegam o seguinte, que esse texto está ensinando a existência de 3 níveis de glória celestial. O primeiro nível, onde habitarão os mórmons fiéis. O segundo nível seria o reino terrestre, onde habitariam os mórmons mais ou menos fiéis e os não mórmons, que têm princípios. E o terceiro nível, chamado nível celestial, onde habitarão as demais pessoas. Com muito carinho, eu quero dizer que essa teoria, com base em 2 Coríntios 12, 12, é uma mentira. E por que a teoria é uma mentira? Porque quando a Bíblia usa a expressão terceiro céu, ela se refere a não 3 níveis de glória futura. O primeiro céu é o céu atmosférico, o segundo céu é o céu estelar, de acordo com Gênesis 1,14, e o terceiro céu é o paraíso, é o lugar onde se encontra o trono de Deus. Então, quando Paulo fala que subiu até o terceiro céu, ele está dizendo que em visão profética, ele chegou até onde Deus estava. E, portanto, não podemos realmente aceitar mais esta teoria, por ela não ser baseada no contexto bíblico. Muito bem, professor, muito bem. Próxima pergunta chegou por SMS. Quem mandou foi o Washington, do Mato Grosso. Ele diz o seguinte: gostaria de saber sobre o batismo de crianças
e sobre os pecados delas. Professor Leandro Quadros, criança tem pecado? Criança precisa ser batizada para remissão dos seus pecados, professor? Como que é isso? Muito boa essa pergunta. O Salmo 51, no Salmo 51, verso 4, Davi escreveu, inspirado por Deus, o seguinte: em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está dizendo que a criança já nasce pecador. Mas, Leandro, por que Davi fala isso se a criança até certa idade não pratica coisas erradas? Porque, biblicamente, querido amigo, querida amiga, pecado não é simplesmente fazer coisas erradas. Transgredir a lei de Deus é uma das definições de pecado na Bíblia, tem várias. E a principal definição de pecado, obviamente, é aquela definição que ensina que o pecado é uma alienação, é uma separação, é uma rejeição de Deus. Então, desde que nascemos, nós nascemos afastados de Deus por causa do pecado. Nós não nascemos na presença do nosso Criador. Então, por nascermos afastados dele, nós já nascemos pecadores. É por isso que Davi fala no Salmo 51:4 que em pecado me concebeu a minha mãe, né? Agora, mesmo assim, a Bíblia não recomenda e não ensina e não aprova o chamado batismo infantil. O que a Bíblia ensina que os pais deveriam fazer em relação a esse assunto? Seguir o exemplo de José e Maria. O que José e Maria fizeram com Jesus quando ele nasceu? Será que eles o batizaram? Não. Olha o que José e Maria fizeram com Jesus. Lucas 2:21. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Aqui é que está o detalhe. José e Maria não batizaram Jesus, o apresentaram diante do Senhor. É por isso que muitas igrejas cristãs, inclusive a igreja da Novo Tempo, tem o costume de, quando nasce um bebezinho, os pais vão até o altar, até o púlpito, juntamente com o ministro, apresentar esta criança a Deus, pedir a proteção de Deus sobre a criança e dedicar a vida da criança a Deus. Depois, quando a criança tem consciência do certo e errado e para dizer um sim para Jesus, aí ela é batizada. Tanto que Jesus foi batizado só aos 33 anos, né? Ou melhor, aos 30 anos. Você percebe em Mateus 3, 16 e 17, que Cristo foi batizado depois. E finalizo a resposta lembrando você de Mateus 28, 18 a 20. Cristo diz que para alguém ser batizado, primeiro tem que ser feito discípulo. E Atos 2, 37 e 38 fala que um requisito para o batismo é o arrependimento. Como uma criança, um bebezinho não pode fazer isso, não temos dúvida de que o ensino do batismo infantil é um ensino antibíblico e que substitui aquilo que José e Maria realmente fizeram com Jesus quando era bebezinho, apresentá-lo diante do Senhor. Ok, professor, mas a gente consegue na Bíblia identificar uma idade para o batismo de uma criança? Não, Tito, não conseguimos. O que a Bíblia coloca é esses pré-requisitos, né? Então a pessoa tem que ter capacidade de aprender sobre Jesus, arrepender dos seus erros. Então isso varia, né? Tem crianças que com 8 anos já estão maduras para isso, tem outras que com 10, tem outras que com 11, né? Então é uma coisa muito pessoal. O que acaba acontecendo muitas vezes é que fazem uma ligação quando Jesus foi ao templo a primeira vez com 12 anos, dando a entender de que a criança, mais ou menos naquela idade, já tinha um discernimento. Mas isso varia de criança para criança, não é isso? Exato, amigo, varia de criança para criança. É por isso que, por exemplo, na igreja da Novo Tempo, na igreja adventista, a gente leva muito a sério isso, né? É feita uma avaliação com os pais para ver se com a criança, para ver se realmente ela está ali
desejosa de expressar a fé em Cristo, né? Então temos que avaliar a questão com muito cuidado para não simplesmente mergulharmos uma pessoa na água, não é? Ela tem que entender o significado daquilo. Muito bem, professor, muito bom. Bom, para participar do programa, você pode fazer a sua pergunta por SMS. O número é 12 98151000101. Manda para a gente recebe na hora. Ou então acesse as nossas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade. Eu vou colocar uma pergunta do Twitter. O Raoni, ele faz a seguinte pergunta. Como originaram-se todas as etnias? Biblicamente, nós podemos apresentar aí a criação das etnias ou não, professor? Me parece que ali na Torre de Babel houve uma confusão de línguas. Será que é aí que começou as etnias, professor, ou não? Não, começou bem antes. Eu vou ler aqui primeiramente um texto que se encontra em Atos, capítulo 17, versículo 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Então o texto é claro em dizer o seguinte, que todos os povos descenderam de um só, Adão e, obviamente, Eva. Deus colocou nos genes de Adão a capacidade de variação genética. E aí o que aconteceu? Dos descendentes de Noé, ou seja, antes daí da Torre de Babel, da confusão das línguas, você lendo Gênesis, né? Só vou dar os capítulos para você poder ter a referência e depois analisar. Gênesis, capítulo 10, fala da origem dos povos. Então, os filhos de Noé foram habitar em diferentes regiões do mundo. E por viverem estilos de vida diferentes, habitarem em climas diferentes, terem uma alimentação diferente, hábitos diferentes, aquela potencialidade genética que Deus colocou no ser humano aflorou. E aí foram surgindo as diferentes raças. Não é difícil também vermos isso na natureza. Por exemplo, existe só uma cor de cachorro? Existe só uma cor de gato? Existe só uma cor de flores? Não. Se Deus gosta da variação no reino animal e vegetal, por que Deus não gostaria da variação também no reino humano? Ok? Então, tenha certeza de que todas as raças humanas foram criadas por Deus. Ok, professor. Muito bem, essa aqui veio por SMS e diz o seguinte: sobre a segunda vinda de Jesus, muitos sinais descritos na Bíblia já vêm acontecendo há muito tempo. Estaremos num tempo próximo à sua vinda? Será a nossa geração a ser arrebatada? Quem tem chance de salvação? Me chamo Carla, sou católica e olha aí, professora, a pergunta dela é o seguinte: será que o tempo em que nós estamos vivendo é o tempo que o nosso Senhor Jesus irá voltar, meu amigo? Olha, minha amiga Carla, de uma coisa nós temos a certeza, que realmente nós estamos no tempo do fim. Agora, se Jesus voltará na nossa geração ou não, eu creio que sim. Agora, eu não posso afirmar para você, porque diz ali em Mateus 24:36, a respeito do dia e a hora da volta de Cristo, ninguém sabe. Agora, pelos sinais, nós percebemos realmente que estamos às portas. E eu anseio e espero e desejo que seja na minha geração. Agora, se não for na minha geração, não tem problema algum. O importante é que nós, se descansarmos no Senhor, que descansemos salvos, né? Agora, eu tenho muita convicção particular de que será na nossa geração. Aqui um sinal, um dos muitos sinais, e que se cumpre hoje, que demonstram a volta de Cristo, eu me atenho muito a esse texto de 2 Timóteo 3:1, em diante, fala assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Agora, olha o retrato da humanidade antes de Cristo voltar. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis,
caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Este é o retrato da humanidade nos últimos dias, diz o texto. Isso aqui é uma descrição fiel da nossa humanidade. Então, realmente, a volta de Cristo está às portas. E para você ser salva, minha irmã, basta uma coisa: dizer um sim para Cristo. Ser amiga de Jesus. O que diz João 3,16? Deus deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Se você fizer de Cristo seu Salvador e diariamente mantiver um relacionamento com Ele e assumir um compromisso de amor com Ele, com as verdades da Bíblia que você está estudando por meio da TV Novo Tempo, não tenha dúvida alguma, a sua salvação estará certa. Por isso, não deixe de pedir, minha querida irmã, um estudo bíblico, porque por meio dos nossos estudos bíblicos gratuitos, você conhece a vontade de Deus, você conhece o plano de salvação, você estará se preparando para a volta do nosso Salvador. Ok, professor. Muito bem, nós temos ainda 3 minutinhos. Essa pergunta chegou pelo Facebook, eu acho que você consegue responder. Diz o seguinte: tire uma dúvida. O nome dele é Leonardo Souza. Sempre vejo padres falarem que devemos rezar pelas pessoas que já morreram. Tem verdade nisso? Professor, a Bíblia nos dá alguma orientação sobre orar pelos mortos? Eu tenho um carinho muito grande pelos teólogos católicos pelo seguinte: apesar de termos divergências doutrinárias, né, entre teólogos católicos e protestantes, eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelos teólogos católicos porque, apesar de certos erros doutrinários que eles têm, eles são muito precisos e dedicados na tradução, nas traduções bíblicas que eles fazem, né? Então, por exemplo, a tradução da Bíblia de Jerusalém, da Bíblia Ave Maria, a tradução ecumênica da Bíblia e outras traduções são traduções muito boas. Então, temos que valorizar e exaltar, né, esse aspecto muito positivo da teologia católica, né, e da teologia católica que obviamente tem milenar, né? Agora, nesse aspecto da oração pelos mortos, realmente aí é uma falha muito grande. Por quê? A oração pelos mortos tem só como base um livro apócrifo, que é 2 Macabeus, capítulo 12, dos versos 43 a 47, não tem base nos livros bíblicos inspirados, porque em Romanos 14, 12 é dito o seguinte: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por isso, não há base bíblica para a oração pelos mortos, porque a salvação é algo individual e que só pode ser adquirida essa salvação em vida, de acordo com 2 Coríntios 6, verso 2 e Hebreus 3, 13 a 15. Muito bem, professor. Eu gostaria de agradecer muito a você, meu irmão da Igreja Católica, você, irmão da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista, da Igreja Metodista, da Assembleia de Deus, enfim, você evangélico, pentecostal que acompanha o nosso programa. O nosso objetivo aqui é juntos estudarmos a Palavra de Deus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Professor, com essa nós encerramos mais um programa Na Mira e a gente se encontra no próximo programa. Pela graça de Deus, Deus te abençoe, Tito, Deus abençoe a você, amigo telespectador e ouvinte. Muito obrigado pela honra de nos permitir entrar na sua casa. Não se esqueça que aqui neste programa, pela graça de Deus, não por mérito humano algum, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no programa, você já sabe, sempre as suas dúvidas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.